No início, vocês já ouviram um pouco, nós temos uma missão, não é? E essa missão, ela não é fácil, mas ela não é fácil pelo lado nosso, humano. Nós somos cristãos, mas nós temos ainda essa parte física, não é? Que precisa ter uma senhora vigilância. Vocês vão lembrar de Mateus 26, 41, quando Jesus disse aos seus discípulos que estavam ali presentes com ele, fisicamente, se a gente passasse a refletir, por que Jesus foi dizer aquilo se ele estava com eles ali? Mas veja bem o quanto é importante aquela palavra de Jesus para nós hoje. Jesus disse assim: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você reflete, poxa, os discípulos estavam ali com ele, do lado dele, será que eles iam pecar? Mas Jesus diz, quando ele diz, na verdade, o espírito está pronto, você pode entender. Você está comigo aqui agora. E para a gente aqui agora, você está na igreja, você está estudando a Bíblia, você está orando, mas cuidado com a sua carne. Essa carne não é fácil, nos tira da presença de Deus se nós vacilarmos. Então, o cuidado é muito. Não é? Você veja que a palavra de Deus, ela traz direção para todas as áreas da vida. A irmã Josefa, não sei se foi orando ou foi conversando aqui, orientando sobre a igreja de Efésios, no capítulo 5, que Paulo fala. Como Jesus quer encontrar a sua igreja, sem mácula, sem ruga, perfeita. E sabe quem é essa igreja? Somos nós. Então, a gente tem que continuar nesse caminho da perfeição. Por isso que as coisas devem ser muito mais sérias do que o que você pensa. Do que o que eu penso, do que nós pensamos. É muito mais. Nós temos que ter essa vigilância real. Fugir da aparência do mal. Olha, nós amamos todos os seres humanos, mas nós não nos juntamos com caminhos errados. Se você depois quiser dar uma lida lá no último capítulo do livro de Romanos, que é o 16, lê os versos 17 e 18, vocês vão ver um conselho severo que Paulo dá. Outra direção severa que Paulo leva agora para Timóteo, que estava almejando o ministério episcopal. Timóteo queria ser pastor. Paulo era o pai da fé. Na segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, ele vai mostrar a Timóteo quanto tipo de pessoas você encontra na igreja. Está lá uma relação grande. Tudo isso é para a gente ir despertando, a gente ir observando, que o amor é um mandamento. Então, nós amamos, mas nós não podemos nos juntar com os erros, porque os erros nos tiram da presença de Deus e nos leva para um inferno. Eita palavrinha que ninguém gosta de ouvir, né? Mas o inferno existe. O processo do sofrimento eterno, as pessoas serão lançadas no inferno e o inferno será lançado no lago de fogo. As pessoas desobedientes. Por isso que a gente ouve de Deus para ser obediente, conhecer as Escrituras, para ter conhecimento de causa nas situações que enfrentamos. Às vezes a gente pelejamos uma coisa e precisamos entrar em defesa de alguém, mas você tem que ter conhecimento de causa para você entrar. É isso que a gente precisa. A outra parte Deus faz. Deus nos ama poderosamente. Deus não deixou de nos amar. Mas você sabe uma coisa que é compartilhada desde quando eu nasci de novo. Que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não é? A gente precisa deixar Deus falar, para a gente mudar, gente. Nós temos uma carne aqui que trabalha contra o nosso espírito. Milita contra o nosso espírito, a nossa carne. E a gente deve ter atenção a isso. A gente já ouviu falar, todos que estão aqui presentes, conhecem a palavra de Deus, sabe que os sofrimentos eternos é pior do que qualquer um outro que você já passou no dia aqui nessa terra, no dia a dia dessa terra. Os sofrimentos são irreparáveis. Os sofrimentos são intermináveis. Nunca vai deixar de ter sofrimento. Então a gente tem que usar da sabedoria que Deus nos deu, de entender isso, de procurar deixarmos sermos lapidados. Você vai lembrar de Jeremias,
quando Deus chamou ele para ir pregar para um povo rebelde, difícil. Mas ele pega Jeremias e diz, olha, passa lá primeiro na casa do olheiro, vê lá como aquele homem faz aqueles vasos, e vá para Israel, diga que eu quero que eles sejam como eu quero, porque eu sou o dono de suas vidas. Jeremias era o martelo de Deus que esmiçoava a pedra. A palavra está certa? Esmiçoava e esmiçoava. Me ajudem aí. Quem é professor de português aí, me ajude. Esmiuçava. Muito obrigado. Como é bom ter muito professor de português, está vendo? Esmiuçava, não é? Jeremias era esse martelo, quer dizer, para destruir o quê? O mal, gente. Nós estamos na igreja para nos livrar do mal. Olha, não existe crentaço, ou supercrente, não existe. Nós estamos naquele caminho que Paulo ensina em Filipenses 3,15, em Efésios 3, versos 19 e 20. No caminho do aperfeiçoamento. O pecado não pode existir mais na gente, porque o perfeito já chegou em nós. Cristo está na gente. Então, o perfeito está dentro da gente. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos ajudar. Não é isso que a gente compreende pelas Escrituras Sagradas? Então, é assim que a gente vamos caminhar. E uma coisa, para fazer toda essa situação de agora, lembrando que sempre eu boto o tema ali, eu olhei para ali, né? Lembrando a gente que a nossa missão, ela é diária, e agora chegou uma missão especial, que é manter nossos missionários, nossos irmãos, pregando nas nações. E você sabe que o Brasil é um dos países mais cristãos que eu conheço nas histórias, exceto Israel, não é? Porque os outros países não querem saber de Jesus, não querem saber da palavra, e quem pregar está sujeito a morrer, a ser preso, principalmente os países árabes, não é? Eles têm lá outros deuses que eles adoram. A gente não pode nem hoje falar aqui, senão mandam me prender, não é? Sobre aqueles deuses que eles adoram, que são deuses que mandam as pessoas cometerem suicídios. Melhor dizendo, o islamismo, né, para vocês lembrarem. Nós temos toda a liberdade. Deus nos deu essa liberdade de pregar o Evangelho, levar as boas novas. Agora a gente reflete pessoalmente. Nós vamos ver o exemplo aqui agora de uma mulher que eu vou contar para vocês pelas Escrituras. Nós temos que a parte nossa, a nossa missão. Eu creio sim, que todos que estão aqui presentes, confia em Deus, confia nas suas promessas, e estão aqui porque Deus está. Eu não tenho dúvida. Me junto a vocês, que eu também estou aqui porque Deus está, não é porque eu sou pastor. Pastor foi uma consequência da vida que Deus me escolheu, mas eu sou um servo do Senhor. Então nós queremos viver eternamente com Deus, e estamos aqui para ser aperfeiçoado. E essa missão, como falou até a minha irmã também, Josefa dos Santos Oliveira, é uma missão árdua e é um preço que se paga. Você vai se abster de muita coisa da terra. Você vai deixar muita coisa da terra. Costumes antigos que você vivia, e às vezes até situações, que o adversário não é brincadeira, que traz para o homem como se fosse bom. Não tem nada bom nessa terra. Quer ver o nosso irmão Diácono, lembra? Ele tem uma memória boa. 1 João 5,19. Esse é o 18. O 19. Sabemos que o mundo... Então veja bem como é importante. O que ele ia falando era o 18, que aquele que é de Deus não peca, não anda no pecado, pois o maligno não lhe toca. Esse é o 18. O 19 é que nós sabemos que o mundo que nós estamos inseridos está no comando de Satanás. Então veja como a gente tem que ter um cuidado tremendo, e temos que fazer acontecer em nós a missão que Deus nos outorgou. Deus nos deu essa missão, de sermos suas testemunhas, de pregarmos o Evangelho.
Ele não diz que a gente vai até os confins da terra? Lá em Atos 1, verso 8. Não é isso? A gente vai refletindo, irmãos. O lugar que nós nos encontramos aqui agora é santo. E quem está aqui agora é os santos de Deus, onde o próprio Deus se faz presente pela sua palavra, pelo seu Espírito e pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós devemos lembrar que nós precisamos dar continuidade a esse ministério que Jesus Cristo deu início. Essa é a nossa missão. Você vai ver Jesus contemplar aqui a vida dessa mulher pela sua confiança e fé. E sabe o que mais? Uma mulher pobre, que não tinha nada, e que na época que ela vivia, todas as viúvas eram pobres, sofriam. Os anciões eram pobres, não tinham ajuda de ninguém, eram abandonados. Mas essa mulher, 2 leptozinhos que ela tinha, quer dizer, 2 moedinhas. Está chegando ao conhecimento de vocês o texto já, né? Essa mulher não pensou 2 vezes. Será que essas 2 moedas não eram as únicas que poderiam manter o seu alimento físico? Comprar ali 1 quilinho de feijão, hein? Ou 1 quilo de arroz, ou meio quilo. Mas veja o exemplo dessa senhora, pobre, a confiança plena de dedicar a Deus, aquele que o criou, levando aquela coisa única que ela possuía. Ela sabia da sua missão, ela estava incumbida em fazer cumprir a sua missão. Aí nós temos que lembrar disso. Nós também somos esses escolhidos. Nós também temos essa missão. É despertar a nossa fé, porque o que nós estamos vivendo hoje é contra um mundo que tenta nos levar a esfriar a nossa fé, trazendo problemas, dificuldades, mentira. Quando fala nisso, nós estudamos aqui segunda-feira, sobre a questão da liberdade, do livre-arbítrio e escravidão, na vida de Adão e Eva. Como o diabo conseguiu desfazer o que Deus pregava todo dia para eles. O que é que você vai olhar? O lado humano. A fraqueza que é o lado humano. Você vai lembrar do que eu falei. A carne é fraca. Eles não tinham pecado. A discussão nossa segunda-feira aqui foi essa. Como é que eles pecaram se eles não tinham pecado, se Deus falava com eles? Mas eu trouxe uma resposta para que eles meditem. Segunda-feira foi a escolha de Adão e Eva. Eles escolheram pecar, eles escolheram desobedecer, eles escolheram acreditar no diabo e deixar o que Deus ensinava todo dia. Temos ou não ter cuidado da nossa vida? Nós estamos ouvindo todo dia a palavra de Deus, você está estudando, você está ouvindo, mas tem que ter vigilância, tem que ter cuidado. Ninguém de nós aqui estamos isentos de pecar. Somos sujeitos enquanto caminharmos aqui. Não devemos, não podemos e não queremos. Mas somos sujeitos. Essa palavra do Senhor nessa noite é isso. Vamos ler lá em Marcos 12, do 41 a 44, como também está lá em Lucas 21, verso 1 ao 4. Mas vamos ler Marcos. Eu separei Marcos, vamos ler Marcos. 12. Do 41. Evangelho segundo São Marcos, do 41 ao 44. Vamos ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Assentando diante do gasofilácio, preste bem atenção logo nessa primeira frase. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre
depositou no gasofilácio, mais do que o fizeram todos os ofertantes, mais do que os ricos, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Quando estávamos estudando, para poder compartilhar com os irmãos, eu fiquei pensando em mim mesmo. Senhor, será que eu posso ter esse comportamento dessa mulher? E eu queria levar a vocês a pensarem isso. Será que cada um de vocês poderia ter esse mesmo comportamento dessa mulher, desta viúva pobre, porque a Bíblia ressalta pobre, pobreza. Será que cada um de nós? Eu posso responder por mim e deixo vocês responderem por você. Eu digo que a gente pode. E por que podemos? Pela fé, a confiança plena em Deus. Se você crê, você pode. Você só não vai poder se você não crer. Esses são os momentos que nós temos um crescimento espiritual na nossa fé. Quando somos colocados a essa prova, a confiança plena em Deus. Ela só restava 2 moedas. E a si mesma ela deu, ou devolveu. Ela podia até devolver uma. Né? O senhor sabe, eu só tenho 2, sou pobre, não tenho nada. Aí devolver uma. Não. Ela devolveu verdadeiramente todo o seu amor, toda a sua fé. Foi aquilo que você viu Jesus Cristo fazer na cruz. De João 3,16. Ele entregou sua vida, toda, completa, por nós. Foi o que essa viúva fez. A sua fé foi totalmente completa. Ela não vacilou. E nós observamos nesse verso 42, sobre essa solicitude e amor especial de Deus para com as mulheres solitárias e abandonadas, que eram essas mulheres, ou aquelas viúvas ali da época dessa viúva pobre. Abandonadas, desprezadas. Aí a gente vai fazer pequenas reflexões simples, dessa mulher ter uma fé acima de toda a situação que ela enfrentava, de abandono, de sofrimento, de necessidade, e foi lá e aquilo que ela tinha, ela devolveu. Porque ela sabia que ela ali estava assumindo uma missão que lhe foi dada, de serva fiel, de obediência e temor a Deus, aquele que lhe criou. Ela entendeu, eu vejo muito na história do apóstolo Paulo, ela entendeu que o Deus que ela cria, que o escolheu, era muito mais do que qualquer situação que ela podia estar enfrentando. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Bem empregado, bem querido, bem honrado em Roma. Mas quando Jesus o chamou, ele foi, ele se entregou. Você vê que Paulo, ele usa de uma ousadia tremenda, quando ele diz, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Ele diz para mim, todas as riquezas são como esterco, todas as coisas terrenas. Isso é confiança, isso é declaração de fé. Isso é na nossa vida cotidiana, irmãos. A nossa fé, ela tem que estar acima de qualquer momento que você possa passar. Eu não estaria aqui num propósito de alguma coisa pessoal, não estaria. Nós estamos aqui todos unidos em um propósito de Deus para o nosso amanhã eternamente com Ele. É esse propósito nosso, que é o propósito de Deus, ter conosco toda a eternidade, porque foi assim que Ele nos criou. Então a gente precisa colher, reconhecendo que somos fracos e pequenos e pecadores, colher o que Deus ensina, guardar no coração para não pecar. É o que Deus quer da gente, irmãos. Nós estamos num mundo perverso, mau e cruel. Tem muita gente, entre aspas, dizendo que é amiguinho, mas é amiguinho para lhe desviar de Deus, para lhe levar uma conduta errada, para lhe tirar da presença de Deus. Vocês têm que observar isso. É esses textos que eu li para vocês aí, ou mandei vocês lerem depois, Romanos 16, 17 e 18.
que Paulo fala forte. E a gente precisa ouvir palavra forte para mudar a nossa vida, para transformar o nosso caráter no caráter de Deus. Irmãos, Deus, Ele mede a contribuição do seu servo, não em relação ao dinheiro, mas sim no amor e devoção. E abnegação. A fazer a vontade de Deus. Nós temos que abandonar tudo para fazer a vontade de Deus. Ele vai dando para você o suporte nessa caminhada da terra. Você precisa de um feijãozinho para botar na barriga? Deus promete, Ele dá. Mas você não quer só o feijão, você quer também uma carnezinha. Deus promete dar. Quero trazer de uma forma mais simples. Agora a gente precisa confiar. Um dia, irmãos, com Jesus Cristo, é sempre um dia em comum. Mas não tenha dúvida disso. Um dia com Jesus Cristo é um dia sempre em comum. É um dia diferente. É um dia maravilhoso. Aí vocês estão tudo aí matutando sobre Marta e Maria. Jesus quase não aparecia em Betânia. Mas no dia que ele foi lá, Maria soube escolher a melhor parte. Eu não vou perder essa oportunidade. Jesus está aqui, Ele pode não estar aqui amanhã, ou Ele só pode vir aqui um mês, ou um ano, mas eu não vou perder essa oportunidade. Maria escolheu o melhor. Deixou as outras coisas que depois Ele acrescentava. É o que a gente hoje, irmãos, precisamos refletir muito. A gente tem que olhar para o céu, caminhar olhando com a cabeça para cima. Deixar de estar olhando para os lados. Deixar de estar olhando para o homem. E olhar para Deus. Irmãos, na visão humana, não havia nada de extraordinário naquela cena. Que para os olhos não passava de grandes doadores. Não é? Aqueles homens que doavam as suas grandes quantias, porque tinha, era rico. Mas o que mais chamou a atenção de Jesus, você lembra que o texto no início diz assim? Deixa eu ir lá no 13, ou no 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. Jesus está sentado sempre ao lado do gasofilácio, mas não para ver o seu valor monetário, que você está depositando, mas para ver a sua fé, a sua confiança, a sua dedicação. Ele não está para ver o valor que você vai depositar. Ele está para ver a sua fé, a sua confiança plena nele. Até muitos dos momentos também, como essa mulher viúva, pobre, você poderia estar passando um momento de aperto, um momento de uma situação difícil, mas Jesus veio e lhe abençoou, e você foi feliz, porque foi fiel. Irmãos, a fisionomia do nosso Senhor Jesus ficou iluminada ao ver aquela pobre viúva se aproximando feliz. Ele viu aquela mulher com alegria. As últimas moedinhas que ela tinha, 2 únicas. Jesus ficou feliz, vendo aquela velhinha se aproximando. E ele, meus queridos, amados irmãos, ficou assim maravilhado, vendo aquela velhinha receosa, e de ver Jesus observando ela. Ela colocou aquelas moedas apressadamente. Ela ficou meio receosa, vendo Jesus ali, olhando para ela. O texto mostra que quando ela saiu apressadamente, depois que depositou suas 2 moedinhas, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, mostrando a atitude de fé daquela velhinha, daquela pobre viúva. E essa viúva pobre, irmãos, encontrou o olhar de Jesus, que estava fixo sobre ela. De repente, tudo muda, e as ofertas grandes dadas por aqueles corações pequenos, e ofertas pequenas dadas por corações grandes. É o que a gente vai refletindo. Eu digo que eu já vi, em um programa de televisão, um homem, até um ex-jogador de futebol,
daqueles que tinham salários acima dos limites, né? Fazendo a doação para uma instituição, mostrando o checão lá, quer dizer, ele mostrando aquela grande oferta, como quem ali fosse um ato de heroísmo dele, né? Aonde essa senhora, receosa, suas últimas moedinhas, no valor bem irrisório, depositando ali onde Jesus observou ela, fixo olhando para ela, o valor da sua fé, o valor do cumprimento da sua missão. E a gente precisa refletir muito sobre nossa vida. O Jesus que estava ali ao lado do gasofilácio, olhando aquela mulher, é o Jesus que olha para nós todos os dias e todo momento. Ele é onipresente. E é assim, irmãos queridos e amados, que nós vamos nos moldando. E aí podemos perguntar, quem tem um coração no reino, ele não faz cálculos quando se trata do rei e da sua causa. Quando esse coração está ligado ao reino de Deus, ele não faz cálculos. Aí você lembra o que a gente aprende com uma questão das primícias, tem até uma música que o nosso irmão Diego gosta muito de cantar ela. As primícias, né? Pela fé e confiança. Eu tenho lá alguma coisa que eu preciso resolver. Mas as primeiras situações da nossa vida, da nossa missão, é fazer a vontade de Deus, é atender a nossa missão, cumprir o nosso papel. Irmãos, para o reino dos céus crescer, não depende só das moedas, das viúvas, mas de mulheres e homens com o coração no reino de Deus, como foi aquela viúva anônima, que declarou a sua confiança plena na sua fé. Jesus disse àquela viúva pobre, sobre aquela viúva pobre, ela lançou mais do que todos, mas o texto que nós lemos, que vocês ouviram, grandes ofertas, mas ela lançou a maior, porque foi uma oferta de fé e confiança e amor. Teria uma oferta maior do que o que Jesus fez por nós? Não existe. Então, qual é a oferta que nós estamos dando a Deus? Essa oferta maior, onde seu Filho deu para nós, é caso de estar se pensando constantemente isso. Porque nós estamos aqui num processo de santificação. Nós estamos nos santificando a cada dia para viver o último processo, que é a glorificação. Essa caminhada, essa noite, esse momento é isso. Nos santificando no nosso procedimento de fé e atitude que precisamos ter. Irmãos, não existe coração devoto no reino de Deus, sem que antes esse coração não seja do Senhor. Se ele não for do Senhor, não existe. Então, nossa vida precisa verdadeiramente ser do Senhor. Naquela nossa caminhada diária, no seu emprego, dentro de um ônibus, dirigindo um carro, no seu casamento, você como filho, você como servo na sua igreja, você como líder na sua igreja. Que tipo de oferta nós estamos dando a Deus? Precisamos dar a melhor, que agrade o coração de Deus. Porque Deus é santo e importa que nós sejamos santos, disse Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, verso 15 e 16. Precisamos estar, irmãos queridos, com a nossa vida totalmente no altar de Deus, antes de qualquer outra situação. Porque com a vida no altar de Deus, as situações
nós suportaremos e venceremos. Porque é Deus que nos dá esse suporte, essa vitória. Foram grandes donativos, irmãos, que não privaram de nenhum conforto daqueles que tinham muito, nem do seu luxo. Eles não perderam nada, eles tinham muito. Não fizeram nenhum sacrifício que pudesse ser comparado ao valor daquelas 2 moedinhas que aquela mulher depositou. É o que eu falei desse cheque desse homem que eu vi, foi um valor exorbitante. Mas tudo para benefício próprio, aquela história, dando com a mão e pegando com a outra. Essa mulher, essa viúva pobre foi diferente. O amor a Deus e a sua obra, a missão da qual lhe foi incumbida. A gente pode até ouvir, irmãos, algumas coisas que contradizem a respeito dessa nossa fé, dessas nossas ofertas, não é? Mas a gente não tem que olhar para aquilo que está contrário lá fora. Nós temos que olhar para Deus e fazer aquilo que nós aprendemos com Ele. A gente precisa ter essa consciência. Nós não podemos cometer erros por causa de erro dos outros. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. Ele é que é perfeito, para que a gente se aperfeiçoe. A igreja lembra. Agora vamos lá para outra nossa irmãzinha, Maria José Portilho. Mateus 5:48, lembra, irmão? Sede vós. Sede vós. Pronto, é o que a gente vai aprendendo. Foi Jesus que disse isso para os seus discípulos: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Há como a gente se conduzir por outro caminho? Não tem. Então essa nossa missão precisa ser cumprida. Estamos aí, né? Iniciando essa campanha. Poxa, eu já dou meu dízimo. Eu já dou minhas ofertas. A gente não dá nada, a gente devolve. E agora vem missões. O que é que eu, irmãos, vou falar com o nosso irmão Danilo. O que é que eu poderia fazer e dar pela minha vida que Jesus me deu? O que eu poderia dar pela minha vida? A Jesus que me deu essa vida para me viver. Ter essa vida de obediência. Uma vida íntegra. Porque quando nós nos comportamos dessa forma, alegra o coração de Deus. Agrada a Deus, porque é dessa forma que Ele quer. Nós precisamos refletir, a coisa é séria. Se vocês lembram, no Evangelho de Jesus Cristo, que Ele vai falando na questão de quando Ele vier, que vai separar as ovelhas dos bodes. Nós queremos ficar do lado direito, né? Porque onde vai ficar as ovelhas, não é assim? Então, mas para isso a gente tem que estar caminhando agora. Se Jesus chegasse agora, onde é que Ele nos colocaria? Da nossa fidelidade, do nosso compromisso, da nossa missão. Será que estaríamos do lado direito ou do lado esquerdo? É o que a gente tem que meditar. Para se colocar na posição certa, da vitória, da eternidade com Deus. Irmãos, o crescimento do reino de Deus, através da sua obra, sofre, não é por falta de talentos ou de moedas, mas sim de uma devoção que só é possível nascer de uma entrega total. Você só pode ter se você tiver uma entrega total. A exigência é Deus, porque Ele é santo e a gente precisa nos tornar santo. Hoje nós somos santos, se alegre no Senhor, mas precisamos aperfeiçoar essa santidade cada dia. Não podemos pecar, temos que honrar a missão que Deus nos deu.
Temos que honrar essa missão que Deus nos deu. Precisamos estar, irmãos, com a nossa vida transformada totalmente no altar de Deus. Ouçam, essa foi uma história de um diácono. Ele passava com a bandeja para fazer coleta dos dízimos e ofertas. E quando ele se aproximou de uma criança, a criança pediu que ele se abaixasse. Ele não entendeu muito bem o que era que aquela criança estava pedindo. E ele aí se abaixou com a bandeja. Ela aí subiu em cima da bandeja. E ela disse que era para entregar toda a sua vida a Deus. Coisa interessante, né? Porque aquela bandeja ele fazia coleta dos dízimos e ofertas. E ela se colocou ofertando sua vida completamente. Ela pediu para subir dentro da bandeja. Que exemplo para que a gente possa também ter, não é? E a gente sabe que essa vida nossa no caminho da perfeição, do aperfeiçoamento, que o perfeito já está dentro da gente, a evangelização ela só será impulsionada por corações que crê. Então, quer dizer, esses nossos irmãos missionários que estão nessas nações, eles só podem impulsionar a palavra de poder das boas novas para a salvação dessas vidas em outras nações difíceis, se houver fé, confiança, dedicação, entrega total. Caso contrário, não tem como. Não tem como. Irmãos, nós somos diferentes. Nós somos separados, nós não pertencemos mais a esse mundo. Essa palavra é a nossa nova vida, é a caminhada da nova vida. Não tem mais nada a ver com o passado. Lembra que Paulo disse aos Coríntios, porque eles estavam voltando ao pecado, que é a segunda carta de advertência, no capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo não procede mais errado, não faz mais coisa errada, é nova criatura. Aquilo que eles viveram no passado já era, já foi. Tudo se faz novo na vida daquele que entrega sua vida a Jesus Cristo. Eis que tudo se fez novo. É o que a gente tem que entender. Nós não temos mais nada a ver. A gente está caminhando como um forasteiro nessa terra. Aqui não pertence a nós. Jesus orou e disse isso para a gente. Disse ao Pai em relação a nós. Tratando dos discípulos que estavam na hora ali com eles. Pai, eles estão aqui, mas eles não são mais daqui. E Jesus está dizendo agora com a gente. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Onde é que nós estamos estudando? Aquilo que vem do céu, a palavra de Deus. Não é da terra. Aquilo da terra morreu, se acabou da nossa vida. Irmãos, a gente precisa ver a importância de nossas ações, assinalando a nossa ignomia nesse valor moral da nossa vida. Nós temos agora o caráter de Cristo. A nossa vida moral é diferente. Nós agora estamos caminhando como santos de Deus para o lugar santo que está pronto e preparado, e precisamos levar gente conosco. Começando da nossa família, do lar. Fazendo de tudo, orando por eles, pregando para eles, para que eles possam também ver esse Deus maravilhoso em nossas vidas e que eles queiram esse mesmo Deus que está em nós. É missão. Essa missão de mundiais, da qual nós entramos o Brasil inteiro, né, nesse processo das igrejas batistas, é para famílias serem abençoadas, resgatadas, salvas. Será que você não tem algum familiar em alguma dessas nações por aí? Ou então em algum dos estados do Brasil? Ou então em algum dos municípios de Sergipe? E essa missão é nossa.
Se você não pode ir lá para o Japão, mas tem alguém que vai. E você vai estar ao lado dele. Você vai estar ao lado dele nas suas orações. Você vai estar ao lado dele nas suas ofertas. Então não podemos, irmãos, perder tempo. Vamos assumir o papel de missionários aqui nessa igreja local, na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho. A gente precisa. E para encerrarmos, irmãos, essa viúva, ela mostrou muita coisa interessante e importante. Os benefícios, porque ela tinha esperança de que o seu pouco, na verdade, era seu tudo, não é? O pouco que ela tinha era o seu tudo. O benefício, ela entendeu isso. Irmãos queridos e amados, também a gratidão, um coração de grato, não é fruto de celeiros cheios, mas de um coração transbordante de amor, porque aquela mulher era pobre, ela não tinha seus armários cheios de alimento, mas um coração cheio de amor, que é a nossa missão. Essa dedicação, essa entrega é a nossa missão. Então, meus queridos, amados, todo coração grato será um coração missionário em sua entrega. Será esse coração missionário em sua entrega. E a gente deve, meus queridos, amados irmãos, ter essa consciência. Atitudes de um coração no reino. Foi o grande momento dessa mulher na sua doação. E não foi sem razão. Ela tinha razão de fazer o que ela fez, usando as últimas moedinhas que ela tinha. Entregando, né? Então a contribuição dessa mulher transcendeu a época que ela vivia, porque aquelas viúvas eram abandonadas, aquelas mulheres pobres, ninguém aceitava, eram rejeitadas, passavam grandes necessidades. Mas o que ela tinha, ela deu tudo. Será que nós estamos dando tudo? É preciso refletirmos por esse exemplo poderosíssimo desta viúva pobre, que entendeu e compreendeu da sua missão. E agora nós precisamos compreender e entender dessa nossa missão que agora estamos caminhando até a volta de Jesus. Amém? Então que o Senhor continue nos exortando, nos despertando, nos alegrando, nos revestindo, nos fortalecendo com a sua palavra. E nós devemos nos alegrar de ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes estamos ouvindo mais lá fora do que a Deus. Então vamos crer e confiar nesta palavra. Porque ela não é do homem, ela é de Deus. Amém? Vamos orar então. Convido a igreja do Senhor para a gente ficar de pé. Eu vou pedir ao nosso irmão Emerson para fazer essa oração de encerramento. E vamos orar com o nosso irmão. Nessa honra que ele nos deu nessa noite, de estar com sua esposa, seu filhinho, aqui sendo abençoado e nos abençoando. Vamos orar com ele? Oremos. Obrigado, sim, Senhor. O abençoe grandemente, ó Deus, cada um dos teus servos. Visita, Senhor, cada um deles e abençoe. Acreditamos assim. Abençoe, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Abençoa cada um dos missionários e suas famílias e seus ministérios, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e as nações que eles se encontram, Senhor. Olha, eu conheci o irmão Emerson há uns 15 anos, mais ou menos. A igreja tem 16, mas você chegou um pouquinho depois, não foi? Foi. A família dele toda congregou lá com a gente, muito bonita. Depois a família da nossa irmã também, né, de Mariana. Todo mundo ali aceitaram Jesus Cristo, não é? Então eles são nossos irmãos de muitos anos. Estamos gratos pela presença de vocês. Eles estão passeando na casa do irmão da nossa irmã Mariana, né? Nosso irmão Edson está de férias. E nós ficamos muito felizes. Dei um grande abraço em toda a família de vocês dois. Eles se conheceram na igreja e casaram, viu? Foi. Se conheceram na igreja e casaram. E hoje estão aqui dando esse testemunho com o Pietro ali, não é? No braço da irmã Elisama. Não é? Ficamos felizes. Que Deus esteja abençoando vocês. E eu vou levar vocês em casa quando vocês forem. Aguarde aí que eu levo vocês. Viu? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, não é? Já oramos? Já. Então, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja viva, santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, essa igreja missionária, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus, uma oração silenciosa, estamos dispensados.